O que nós estamos fazendo, nós que eu digo, o atual governo, tá? Os simpatizantes do atual governo, estamos querendo fazer com o MEC, não é politizá-lo, e sim despolitizá-lo. Pois veja, preciso voltar novamente ao Paulo Freire, que sobre a minha ótica e sobre a ótica de muitos, foi o real responsável, ou pelo menos personifica a responsabilidade do fracasso da educação no Brasil, tá? Porque a politização da educação começou em especial, ou pelo menos com muito mais gravosidade, tá? Gravidade, ou então veio muito mais intensidade depois do Pedagogia da Autonomia do Paulo Freire. Tudo bem, você pode pensar o MEC como propositor das políticas, mas quem são os executores das políticas? Os executores é quem está na ponta, é o professor. E o professor, ao longo, eu digo quase 100%, 90% dos professores, nos últimos 50 anos, louvaram Paulo Freire, leram Pedagogia do Oprimido, todas as pedagogias que ele fez, uma verdadeira coleção, Pedagogia da Autonomia, tá? A Política e a Educação, e foram inspirados por essas obras. Verdadeiramente ele foi louvado pelo mundo inteiro, mas depois muitos dos que com ele trabalharam perceberam que aquilo que ele sempre postulou, que foi uma visão crítica dos fatos pretéritos e fatos presentes, valia para criticar qualquer coisa, menos a teoria dele. Uma outra pergunta que eu gosto de fazer é que se aqueles que foram efetivamente alfabetizados e ensinados no nível básico pelas técnicas paulo-freireanas mesmo, a técnica de alfabetização, se algum deles se tornou grandes nomes dentro da educação, ou pelo menos grandes técnicos, cientistas. Não tenho notícias sobre isso. E o que eu quero lembrar é que dentro desse livro, que foi lido e inspirou gerações de professores, que é a Pedagogia da Autonomia, ele vem trazer, e veja bem, ele claramente, expressamente, vai contra o professor tradicional. O que é o professor tradicional? É o cara que estudou, que sabe o que está falando e ensina para a criança. E isso foi substituído por uma ideia de troca e simplesmente oferta de oportunidade. A ideia de Paulo Freire é que você tivesse um aprendizado do professor e do aluno, tá? E que nessa troca se formasse conhecimento. Mas veja bem, uma criança que está ali para aprender, ela não tem o que oferecer ainda, mas ele defendia que as experiências do meio dela serviriam para construir novos conhecimentos. Balela! O que aconteceu foi que nós tivemos gerações e gerações de crianças que se tornaram jovens inaptos e analfabetos funcionais, que chegaram nas universidades sem condições reais de serem críticos e eram facilmente manipulados por professores de universidade que também rezaram as cortilhas de Paulo Freire. Esse é o grande mérito do patrono do Brasil. E é isso que foi colocado dentro do MEC. Não é questão de política pública, é questão da execução da política pública, que lá na ponta teve problema. E a gente está tentando mudar agora, e quando a gente fala que tem que tirar a doutrinação de dentro da escola, não é para colocar outra doutrina ali dentro. A gente está falando que é para parar de doutrinar, ensinar para que as crianças aprendam e depois que elas se tornarem adultas e souberem efetivamente o que precisam saber, elas possam construir, de acordo com as suas experiências, os seus novos conteúdos e novos saberes. Mas não é quando é criança ou quando é jovem, o professor, ele é o modelo. Ele tem que saber o que ele está dizendo, tem que dominar a matéria e tem que ter técnicas pedagógicas suficientes para poder ensinar aquele aluno. E eu falo sempre, educação, não é nem a melhor palavra do mundo, ensino não é uma obrigação de meio, é uma obrigação de fim. A criança tem que aprender. É porque parece realmente que a gente está preocupado em fazer um debate ideológico. Não, a gente quer fazer um debate não ideológico nas escolas. A gente quer tirar a ideologia da escola. Ao longo de décadas, a ideologia foi utilizada dentro da escola. A gente quer que pare, tá? E veja, existe um conceito que é chamado de guerra assimétrica, que é quando dois lados estão disputando algo, mas um utiliza armas que o outro não utiliza, ou um se priva de alguns
de alguns artifícios que o outro não se priva. E essa é a guerra assimétrica. Ao longo dos anos, de décadas, a esquerda utilizou a escola como instrumento para inocular as suas ideias na cabeça das crianças, desde bem pequenininhos. A gente não quer nem utilizar a escola para isso. A gente quer que eles parem de fazer isso. É simples assim. E aí sim a gente vai começar a debater como melhorar a qualidade da educação. Porque, como eu falei, educação, ensino. E aqui fica uma dica. Eu acho que a gente tem que tirar esse nome MEC, Ministério da Educação e Cultura, é um nome muito ruim. Para mim deveria ser MENS, Ministério do Ensino. Não é porque essa coisa de educador veio do Paulo Freire e nunca deu muito certo. E aí a gente debate efetivamente as ideias e as opiniões das pessoas sobre como melhorar a educação. Agora, quanto a respeitar opiniões, sinceramente, eu não me sinto obrigado a respeitar a opinião de ninguém. Eu respeito pessoas. Eu não respeito opiniões, eu não respeito ideias. Eu respeito pessoas. Na verdade, nem as minhas próprias ideias eu costumo respeitar. Geralmente eu bato nelas para ver se elas resistem às contraposições. Eu acho que é assim que as ideias devem ser. Apenas as mais fortes, as ideias melhores, devem realmente sobreviver e serem aplicadas. Bem, eu tenho que discordar do que o Pepe Vargas falou. Por exemplo, ele acabou de citar que nós temos que discutir sobre atrativos para que a escola fique interessante, falar sobre evasão escolar, sobre como o trabalho, chega com 16 anos, tem que trabalhar. Bem, não, todos esses são elementos extra-escola. Eu tenho que falar sobre elementos intra-escola. Eu preciso falar sobre a qualidade da educação. Eu tenho que fazer aquele aluno aprender. O resto são elementos sociais. Elementos educacionais é como fazer aquela criança, aquele jovem aprender. E aqui entram discussões sobre, por exemplo, PCNs, sobre os parâmetros curriculares nacionais, já existem há tantos anos, sobre a base curricular nacional, que ela já existe também. Só que como usar uma base curricular nacional para que a gente possa efetivamente medir como a educação está no país. Eu tenho, por exemplo, uma sugestão que eu já faço há muito tempo, que eu tenho vontade de implementar aqui no Rio Grande do Sul e já tenho conversado, inclusive, com a Secretaria de Educação. Porque, veja bem, nós temos hoje no estado do Rio Grande do Sul, que é um estado muito grande, com municípios com diversas características diferentes. Dentro dos municípios tem bairros com características diferentes. Mas o ensino mínimo, veja bem, tu tem uma base curricular, tu tem os PCNs. Agora, o mínimo é um só. E isso tem que existir. Qual é o mínimo que a criança tem que sair da 5ª série sabendo de matemática? Ou sair da 6ª série sabendo de português? Esse mínimo tem que ser bem identificado. E como é que eu faço para saber se aquele professor está ensinando de verdade aquela criança? Eu tenho defendido que todo o estado tenha uma prova única, feita por uma banca, exigindo os conteúdos mínimos, de forma normatizada no estado. O que isso vai me trazer? Elas seriam aplicadas, por exemplo, na quinta-feira de manhã da semana da prova, seria dada a prova de português para a 5ª série. Na quinta-feira de tarde seria dado matemática. Tu teria uma agenda para o estado inteiro, uma prova única, que depois seria corrigida pelos professores. O que isso ia me trazer, Macalós? Isso ia me trazer informações para eu saber se determinada região está com problema, se determinada região está muito bem, se existe um professor que não está fazendo bem o seu trabalho, se existe um professor que está fazendo muito bem esse trabalho. Existe um ditado que fala que é quando a água baixa que eu sei quem está nadando pelado. E eu preciso baixar a água para eu fazer um diagnóstico. O que a gente não tem no Brasil é diagnóstico da educação. A gente tem muito discurso, muita teorização, só que tu não tem um diagnóstico. Tu não sabe aonde está dando certo, se no bairro tal, do município tal, está dando certo o professor de matemática, ou se na capital, no centro, está dando certo o professor de português. A gente tem que ter uma planificação dessa exigência. Quando tu tiver a planificação dessa exigência, aí a gente vai começar a discutir outras coisas. Por exemplo, nossos ouvintes, nossos telespectadores sabem, ou nossos net-espectadores sabem, que existe o chamado bloco de avaliação. 1ª, 2ª e 3ª série, passa tudo direto, não tem reprovação. Sabe o que isso significa? Que tem
peso de criança que chega na terceira série sem saber ler. Por quê? Porque não tem cobrança. E aí eu venho naquela outra questão que tu colocaste, Macalossi. Aquelas crianças que param no meio da questão e não fazem. Isso pode ter alguns motivos. Ela pode não saber, ela pode ter se tornado muito fraca pela inexistência de cobrança, porque a inexistência de cobrança faz adultos fracos. Se você não cobra quando é criança, ele não consegue aprender a vivenciar frustrações, ele não aprende a vivenciar cobranças, se tornam adolescentes mimados, como muitos dos que nós temos visto atualmente. Isso gera fraqueza, gera ignorância e gera falha no processo educacional. Se você não cobra, você não tem aprendizado, porque a criança perde o receio de ser reprovada. Essa questão da reprovação, que foi mistificada para não frustrar crianças, isso é uma coisa muito errada, porque antigamente os pais, eles apertavam efetivamente a criança, tu não vai ser reprovada, vai estudar. E, claro, tem cobranças diferentes em famílias diferentes, mas se você não tem uma planificação da cobrança, isto é, uma prova única, que você consiga ver se um professor não apertou demais ou outro professor afrouxou demais, você não consegue medir. Está faltando diagnóstico na educação. E isso é uma discussão séria que precisa ser feita. Não é só fazer o SAEP, que são as avaliações esporádicas. Não, isso tem que ser contínuo, tem que ser prova única para todo mundo constantemente. E uma coisa que eu quero lembrar, a educação no Brasil ela é tão importante que a gente tem que não só pensar em jogar dinheiro, joga dinheiro, porque parece que é igual os governos. Os governos têm um problema, eles aumentam imposto, aumentam imposto, aumentam imposto. A gente não tem que aumentar imposto, a gente tem que fazer com que os empresários se desenvolvam, a economia se desenvolva. Na educação também é assim, não adianta só jogar dinheiro. Já é muito dinheiro, mais do que 1/4 de tudo que o Brasil produz vai para a educação. Não está faltando dinheiro, está faltando eficiência. E quando a gente fala em eficiência, a gente fala em modernidade. Usar tudo aquilo que a modernidade, que a tecnologia nos oferece, utilizar EAD, fazer com que os alunos comecem a receber uma educação, um ensino planificado, isto é, o mais perto possível um dos outros para evitar disparates concorrenciais, e tem que ter diagnóstico. A educação do Brasil precisa de organização. Se a gente não organizar, vai continuar essa porcaria que está hoje. Mas tem jeito. Tem jeito se a gente botar a cabeça no lugar e parar de querer politizar dentro da escola. Aliás, eu gostaria de lembrar, aqui na Assembleia Legislativa, eu sou o presidente da Frente Parlamentar contra a doutrinação nas escolas. Aliás, pode nos procurar, não sou só eu, são vários deputados que são contrários a isso, porque a gente não quer essa politização dentro da escola. Dentro da escola é para ensinar. E deixa que se eduque em casa.